Dois homens zombaram de um lutador de sumo dentro de um restaurante, depois que saíram do local. Eles perceberam que o lutador estava seguindo os dois. O olhar dele era assustador e cheio de pressão. No começo eles acharam que era apenas uma coincidência, mas depois de virar uma esquina, o lutador se aproximou rapidamente. Os dois começaram a correr na hora. Depois de passar por uma curva, eles se esconderam atrás de algumas caixas para observar. O lutador parecia ter sumido, mas quando se viraram, perceberam que ele vinha correndo na direção deles, e cada vez mais rápido. Os dois homens correram sem pensar duas vezes, enquanto o lutador continuava atrás deles sem desistir. Eles correram por um beco estreito, e o lutador aumentava cada vez mais a velocidade, mesmo com seu corpo enorme. Ele se movia com uma rapidez impressionante. A distância entre eles diminuía rapidamente. Os dois só conseguiam correr com todas as forças. Os passos atrás deles ficavam cada vez mais próximos. Os três chegaram ao fim do beco e quase bateram em um idoso de bicicleta. Ao atravessar a rua, um táxi parou na frente do lutador e finalmente os dois conseguiram ganhar distância. Eles correram até um prédio. David puxou seu amigo e entrou no porão. O lutador chegou logo atrás. Ele tirou os sapatos e ficou esperando descalço na entrada. Aquele lugar era um clube exclusivo para membros e o lutador não podia entrar. Depois de esperar por 2 horas, os dois finalmente saíram do prédio, mas para surpresa deles, o lutador ainda estava lá. Eles não entendiam por que ele era tão persistente. Naquele momento, o lutador fazia alongamentos do outro lado da rua. Quando pisou no chão, parecia que tudo ao redor tremia. Ele virou o corpo e viu os dois saindo. Sem hesitar, correu novamente na direção deles. Os dois nem tiveram tempo de reagir. Viraram e fugiram para dentro de um túnel. Talvez por estar sem os sapatos, o lutador ficou ainda mais rápido. A perseguição continuou do dia até a noite, e ele ainda não tinha desistido. A distância entre eles diminuía cada vez mais. Os dois já estavam quase sem forças, mas o lutador parecia não sentir cansaço. Se não conseguiam escapar correndo em linha reta, então precisavam usar as curvas. Os dois entraram em um pequeno beco. O corpo grande do lutador deixava seus movimentos menos ágeis. As curvas diminuíram sua velocidade. Os dois correram por vários becos complicados, e aos poucos conseguiram abrir distância. Ao fazer uma curva, o lutador não conseguiu parar a tempo, e derrubou um aquário na rua. David também perdeu o equilíbrio, e caiu depois de tropeçar em uma bicicleta. A perseguição voltou ao começo. O lutador correu furioso atrás dos dois, e eles só podiam continuar fugindo. Ao passar por uma passagem estreita entre dois prédios, os dois conseguiram entrar. O espaço era apertado demais. Eles acharam que o lutador não conseguiria passar, mas quando olharam para trás, viram que ele já tinha chegado, e tentava se espremer pelo espaço. Os dois aceleraram ainda mais. Depois de atravessar o beco, eles viram uma cabine de segurança. Finalmente encontraram esperança. Os dois correram para dentro da cabine, mas não havia ninguém lá. Na porta havia uma placa dizendo que o segurança estava em patrulha. A sorte deles era péssima. David tentou ligar pedindo ajuda, mas depois de falar algumas palavras, Jack saiu correndo da cabine. David olhou para o outro lado e viu que o lutador já tinha chegado. Ele largou o telefone e continuou fugindo. O lutador vinha como um caminhão em alta velocidade. Jack bateu em uma placa e caiu no chão. David não conseguiu ajudá-lo a tempo. O lutador parou na frente de Jack. David procurou desesperado um lugar para se esconder e acabou embaixo da escada de uma passarela. Nesse momento, seu telefone tocou. Era sua esposa. Ela pediu que ele voltasse para casa mais cedo. David não tinha tempo para explicar e desligou irritado. Nesse instante, Jack apareceu correndo. Parece que o verdadeiro alvo do lutador era David, o homem que tinha zombado dele antes. A escada acima começou a tremer. O lutador tinha chegado até eles. Os dois passaram pela grade e viram o lutador se aproximando. Usando sua agilidade, eles pularam para o outro lado. Enquanto o lutador tentava passar, os dois conseguiram entrar em um ônibus. Agora qualquer lugar servia. O importante era fugir primeiro. Eles acabaram de achar que estavam seguros. Quando David olhou para a frente do ônibus, percebeu que o lutador também tinha entrado. Talvez por causa dos muitos passageiros. O lutador não fez nada contra eles. Jack já estava desesperado. Parecia